Boa tarde, né? Boa tarde àqueles que não são evangélicos e a paz do Senhor para todos, né? Eu gostaria, assim, de deixar um versículo e depois eu vou estar dando testemunho, né? Hoje, pela misericórdia, estou completando 42 anos de casada, né? Louvado seja Deus. Hoje seria, 42 anos atrás, seria no cartório, né? Que nós casamos no dia 19 de julho de 1979, no dia 19 no cartório. Dia 21, nós casamos na igreja Brasil para Cristo, na época, ali na Vila Invernada, porque na época a nossa igreja, o ministério que eu congrego, não estava mais fazendo casamento nas filiais, e nós ali fomos, e ali na igreja a qual eu morava ali do lado da Vila Invernada, e fomos, e nós chegamos ali na Brasil para Cristo, eles fizeram nossos casamentos, pastores, né? E não era para fazer o casamento em casa, né? A Sinos de Belém na época fazia, hoje não. Hoje já temos nas filiais os casamentos. Mas naquela época, né? Eu com 21 anos de idade, queria também casar de noiva, né? É um sonho que cada um sabe, não critico ninguém. E foi aonde que ali eu entrava, no dia 21 de julho, nós casávamos na Igreja Brasil para Cristo, ali quem conhece, Vila Invernada, Santa Clara, né? A qual morava lá. Então eu gostaria assim de deixar esse versículo dizendo assim: a segurança em Deus, o Salmo 27, o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. O versículo 4, a Deus o Senhor pediu uma coisa, e eu quero, e só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, né? Louvado seja Deus. E depois, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Versículo 11, o Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. O versículo 13, estou certo de que verei ainda nessa vida o Senhor Deus mostrar a tua bondade. Confia no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Então que nós possamos confiar no Senhor, né, que nós possamos, mesmo nas dificuldades, saber que nós temos um Deus, que Ele conhece a cada um de nós. Deus, Ele sabe a trajetória a qual cheguei, com 8 anos de idade, vim para o ministério onde eu congrego, e nessa caminhada, eu morava mesmo no bairro ali do Vila Ema, né? A quem conhece, estudei pro lado ali de Vila Ema, Vila Alpina, né? Tinha a nossa igreja, na época criança, foi quando eu cheguei no ministério, e é um testemunho muito longo. Talvez precisaria de fazer até um livro, né? Muitas pessoas falam, mas por que só não faz uma biografia, um livro, né? Porque são histórias, irmãos, vividas, não é coisas de pessoas, e sim aquilo que eu vivi. Não porque nós somos perfeitos, mas eu acreditei e eu pedi a Deus que eu queria uma família e que Deus pudesse trabalhar. Eu não queria ouro, eu não queria prata, mas eu queria família. E pela misericórdia, assim, Deus, Ele nos concedeu. A honra e glória do Senhor. Fui batizada com 18 anos, né? Nasci no Belém. Recebi o Espírito Santo antes de ser batizada. E Deus assim permitiu que eu conheci o ministro João Doss. Eu tinha 14 anos na época. Eu morava ali na estrada da Vila Ema, Faria Lobato, né? Eu não sei porque eu perdi muitos contatos aonde eu nasci mesmo, ali na Vila Prudente. E com 14 anos, eu acho que eu saí de lá, onde eu morava na Faria Lobato, e fui morar na Rua Arthur Bernardes, na Vila Invernada. E com 14 anos, eu indo no Santa Clara, tinha parques, né, como há parques hoje. E quando eu chegava ali, foi aonde que o ministro João, né, que não era evangélico na época, né, ele tinha 17 anos, eu tinha 14. E até eu falei pro meu neto, eu dei risada, porque a gente começa a lembrar, né, e muitos anos. E 14 anos, ele veio pedir para me namorar comigo, eu achei muito moleque. Eu falei, não quero não, eu quero uma pessoa mais velha, né. E ali
ele veio falar comigo, eu não aceitei. Passou uns anos, eu morando na Faria Lobato, nunca imaginaria que depois de uns anos eu fosse mudar para a rua Arthur Bernardo, e logo no começo dessa rua, meu esposo morando na mesma rua. Foi aonde nós nos conhecemos. Depois de 2 anos, ele falou comigo novamente, 3 anos, né? Eu lembro que quando ele veio falar comigo, eu olhei assim, eu estava com 16, ele com 19. Ele falou, eu já te conheço. Eu falei, como você me conhece? Ele falou, eu falei com você na época. Não que eu desfiz, mas era maneira, né? Que eu achei que ele não tinha menos idade. Foi daí, ele estava barbudo naquela época, eu achei que ele era mais velho. Foi quando assim começamos, né? E namoramos, né? Depois nós casamos, eu com 21 anos, ele com 24 anos, tudo na direção do Espírito Santo, com a bênção de Deus, pedindo até para o meu líder que orasse na época, né? Se era de Deus meu casamento. Ele falou, não, é de Deus. E realmente, todos os casamentos são de Deus. Realmente, é uma profecia que não é o homem que falou, mas sim o Espírito Santo que colocou sobre as nossas vidas essa profecia. E ali Deus preparou, casamos, né? E dia 19 de julho de 1979, no cartório ali da Vila Prudente. E depois, dia 21 de julho, casamos na Igreja Brasil para Cristo. E nesses 42 anos que nós estamos juntos, né? Pela misericórdia de Deus, é um ajudando o outro, irmão. Porque perfeito, não tem um casamento perfeito que você fala, olha, é 100%. Não, tivemos várias experiências, que às vezes eu tenho dado testemunho em locais de missões, porque eu sei o que é viver, né? Um casamento, e de repente desse casamento mesmo, trouxe um processo de separação, e aonde eu moro hoje foi difícil, né? Com filhas pequenas, mas eu não coloco a culpa só nele, né? Como eu também tive ali a minha culpa também, mas Deus, ele permitiu, né? Que dessa viravolta, desse trajeto, que até é de tristeza, né? Vindo de lá para cá, Deus me deu essa vitória. De chegar, né? De sair dali onde eu morava ali na Arthur Bernardes, e de repente Deus, ele fez um trabalho e me colocou. E Deus trabalhou de uma forma que de um bairro onde eu morava ali, no Tatuapé, quem conhece, Anália Franco por ali, Regente Feijó, Deus sabe o mistério ali, de algo que Deus permitiu. Eu acredito que foi Deus que permitiu, porque tudo que acontece na minha vida e na tua vida é permissão de Deus. Eu acredito nisso e vivo isso. E ali foi aonde que Deus fez um trabalhar, e foi aonde que eu vim, aonde eu moro hoje. E nesses anos, quando eu vim de lá, em 1987, Deus, ele começou a trabalhar de uma forma linda, né? Voltei a trabalhar novamente, que eu trabalhei de balconista, trabalhei uns anos e depois fui mandada embora. E Deus falava, eu tenho algo contigo nos 4 cantos da terra. E na época eu era balconista, eu tinha meu salário de 5 salários na época, né? Ali, quem conhece Chavantes, as lojas no Brás ali, dirigi mesmo lojas, eu fui colocada ali, até mesmo uma família de libaneses, que foram meus padrinhos de casamento, me ajudou muito nessa caminhada da separação. Eles não eram evangélicos, ortodoxos. E ali eles falavam, você não é minha funcionária, você é minha secretária. Tanto a esposa dele, como o esposo, né, meu patrão. E ali foi aonde que depois Deus fez uma viravolta, me tirou do emprego e Deus começou a trajetória na minha vida. E nessa trajetória, irmão, passei altos e baixos, passei situações difíceis, que só Deus, ele sabe. Mas o mais importante de tudo isso foi que Deus me deu vitória. Deus me deu vitória em coisas que eu nunca pedi. Coisas materiais, né? Que eu nunca pedi, mas Deus entrou de uma forma que eu tenho falado, irmão. Espera tão somente no Senhor. Coloca a tua confiança em Deus. Não coloca no homem, não coloca na mulher. Congrego, né? Não porque anos vai me salvar de ministério, 55 anos de ministério. Nessa caminhada,
tive pessoas abençoadas que me ensinou pelo Espírito Santo que não julgasse, que era o Espírito Santo que transformava, era o Espírito Santo que fazia e como faz até hoje. E foi nessa caminhada que eu aprendi. Então hoje é 42 anos de casada. Eu tenho dito ao Senhor, obrigado, Senhor. Não sou melhor do que ninguém. Eu tenho dito e tenho falado que muitas vezes é muito fácil criticar a casa do vizinho. Mas você sabe em quatro paredes o que você vive como eu vivi. Então antes de você julgar ou criticar, você faça a tua parte. Você ore, não entra no partido. Ah, é a mulher, é o homem. Porque é fácil quem está do lado de fora tentar querer ajudar. Se fosse eu fazia dessa maneira. Se eu fosse eu, fazia de outra maneira. E você saiba que o eu tem que cair por terra. Porque muitas vezes, para pregar, para subir no altar e dar testemunho de terceiros, é fácil. Agora você tem que dar testemunho vivido. Não porque somos melhores, não. Porque eu também, como ser humano e na carne, falhei muito como esposa no momento a qual se encontrava meu esposo. Afastado, eu ali perseverando, eu ali buscando, ele querendo também, porque Deus não obriga ninguém a sair da bebida, das drogas, do adultério. Não, Deus ele vê tudo. Não precisa os dedos apontarem e falar, olha, está errado isso. Ou errado aquilo. E eu creio que Deus é maravilhoso. Que nessa tarde, né, eu estou falando assim, né, tá meu neto Isaac me gravando, porque quanto mais eu falo da palavra, eu me alegro. Cameraman. Eu me alegro, eu fico feliz, porque tudo que está guardado, eu sinto desejo de falar para você, mãe, esposa, filha, não desista, não desista, persevere. Mas se você vê, como eu tenho visto, chegado até a mim, situações difíceis, que eu não consigo me colocar no lugar daquela pessoa, porque eu não sou a pessoa que está vivendo aquilo, mas você que está vivendo. E você peça força a Deus. E o teu particular, entra no teu quarto e fale com Deus. Não peça para A, para B, para pessoas de fora, isso até dentro de igreja, independente de ministério e placas. Porque muitas vezes você fala para um e para outro. Mas e para Deus? Você já entrou no teu particular? Você já pediu a Deus para saber aonde você falhou, o que você tem feito? Porque é fácil criticar. E eu tenho visto isso, sabe, irmãos? Eu tenho falado muito com o ministro João. Que eu me entristeço de ver a igreja. Igreja não é A, não é B, não é C. É todos os ministérios. Todos. Independente que seja católico, independente qual seja a religião. Religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Mas o que me entristece é de saber que de tantos processos que a gente tem participado como missionária, chegando até a mim, nós temos que ter ética. Sabe a melhor forma que você pode fazer? Fecha a tua boca. Quando chegar um algo para você, você somente peça e fala, eu vou orar, porque é fácil e é feio demais. Eu acho isso porque eu tive uma mãe, missionária Lourdes, que me levou com 8 anos para o ministério. E a minha mãe me ensinou. Eu vim católica, com 8 anos, eu era católica, fiz primeira comunhão, mas minha mãe sempre me ensinou de criança, para quando soubesse alguma coisa, não entrasse no meio de fofoca, não julgasse ninguém, não humilhasse ninguém, não se achasse melhor do que ninguém. E hoje nós podemos viver esses dias, irmãos, que às vezes é um casamento de tantos anos, com lutas, a esposa toda bonitinha, né, novinha, e quando passa os anos, daí de repente vem os filhos, e a discórdia, incompatibilidade de gênio,
É fácil falar, não só o esposo que estava errado, só a esposa que estava errada. Não, é 50% para cada um. Mas eu vejo dessa maneira. Pode ser até que eu seja falha. Pode ser que às vezes até tenha crítica, cada um pensa de uma maneira, e é claro, né? Deus deixou, ninguém é perfeito, ninguém é igual. Nós temos as digitais dos nossos dedos, nós vamos votar, as digitais é totalmente diferente uma da outra. Então, seres humanos somos diferentes um do outro. Mas a única coisa que nós precisamos hoje, nos dias de hoje, na situação que nós estamos vivendo, de pandemia, de Covid, perdas de pessoas, a qual amamos, não é só da família, que perdemos também, mas pessoas fora, que talvez não conhecem nem a palavra, está em desespero. Então, quantas pessoas criticando, julgando? O momento hoje é de nós se unir, de nós orarmos e ajudar um ao outro. E quando você não sabe o que houve, ou chega até você, irmãos, tenha cuidado. Porque nessa preocupação que nós estamos vendo família, tem filhos, tem crianças. E a minha preocupação, às vezes eu falo, até peco e peço perdão a Deus. Se é um casal, eu sou contra totalmente a violência. Eu acho que isso aí não é coisa que há de fazer. Pelo menos um homem e uma mulher tem que ter princípios e tem que ter respeito pela tua esposa, que foi tua esposa até hoje. Não dá mais? Amém. A palavra diz, pela palavra, pela Bíblia, que aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Realmente, eu acredito, a Bíblia está aqui, ó. Quem quiser, procure na palavra. Mas se você não sabe a situação dessa família, deixa só Deus. Se tiver que julgar, vai ser Deus. É Ele que vai colocar os pontinhos, tudo isso, do que está certo e do que está errado. Mas tenha cuidado. Porque de repente aquilo que você não sabe, você está contra, você fica com raiva daquela pessoa, talvez acha que aquela pessoa foi tudo de errado. Será que aquela pessoa que viveu com você, né, não teve coisas boas, qualidades? Só teve coisas ruins no casamento? Não. Teve coisas boas. E se não deu, e de repente você não suportou, não estou sendo obrigada, você fala, irmã Ieda, missionária Ieda, você tem que fazer que nem a missionária Ieda. Não. Cada um é cada um. Cada caso é um caso. Mas é fácil, quando você não está vivendo, você olhar para a família do outro e só criticar. Eu tenho muito medo, irmãos. Não sou perfeita, não. A única coisa que eu peço a Deus é que Ele venha mudar. Porque eu sou muito transparente, eu sou muito verdadeira. E às vezes até é ruim você falar o que você pensa, porque você pensa daquela maneira, você machuca talvez até. Mas tenta pessoas querer mudar, te manipular, que você tem que aceitar o que tem que ser. Não, irmãos. Se Deus preparou você da tua maneira, seja você mesma. Não deixa ninguém mudar a tua maneira de pensar, a tua maneira de estar congregando. Ah, mas que isso, aquilo foi e deixou. O que foi, o que deixou, o que teve, o que talvez alguém falou. Irmãos, peça a Deus que Deus coloque as mãos e Ele vai tratar. Até comigo mesmo. Se talvez eu falei no momento e Deus achar e falar pelo Espírito Santo, volta atrás, com certeza, pelo Espírito Santo, eu volto e sei que Ele limpa e cura a todos nós. Mas se não for, irmãos, eu falo para você por experiência própria. Espera no Senhor, que dele vem teu socorro. Seja material, seja uma cesta básica, seja a necessidade do teu lar. Eu viajei, agora estou ausente, porque pela pandemia, mas tudo que Deus preparou nessa caminhada, mesmo eu sendo voluntária do meu ministério, eu não sou revoltada, porque tudo que eu pedi, Deus abria a porta onde não tinha porta. Aonde eu pensava, eu vou de ônibus, Deus preparava a volta de avião e promoção, que não existe. Ai, mãe, deve ser melhor? Não. Mas tem um mistério com Deus. E cada um que tem mistério com Deus anda com transparência, com verdade. E aquele que precisa, não faça demagogia. Se você pode ajudar, e você não pode sozinha, e Deus prepara pessoas que... Até onde eu moro aqui, irmãos. Eu moro num prédio de Coab. Tem pessoas maravilhosas aqui.
aonde eu moro. São católicos, outros são de outros ministérios. Não importa. Eu moro aqui 34 anos. E a família que eu tenho aqui, eu não fico na porta de ninguém, mas tenho respeito os vizinhos aqui. E muitas doações que têm chegado, tem sido aqui onde eu moro. Pessoas trazendo, pessoas maravilhosas, abençoadas, católicos, chegando, jovens, com berço, roupas, não é? Roupas estragadas, alimentos. Manheda, você está pedindo? Você não. O Espírito Santo toca. E as pessoas chegam aqui e deixam. Eu higienizo, né? E como que é? Faço a higienização. Você higieniza as coisas. As coisas, é isso, filho. Que a avó quer falar rápido. Então eu acabo higienizando, né? E acabo arrumando para levar. O que a mão direita dá, irmão, a esquerda não precisa saber. Mas eu estou falando isso porque nós, estando na igreja, mas a igreja somos nós, não é parede. E mesmo eu estando dentro do meu lar, nessa pandemia que houve desde o começo, eu louvo a Deus. Porque pessoas que não eram nem do meu ministério, agente de saúde, de posto de saúde, aqui onde eu moro, lugar humilde, ligava para mim e para o meu esposo, para saber como nós estávamos. Isso não é só com nós. Eu acho que foi em todo o território aqui a qual nós vivemos, não só de São Paulo, todos, né? Dos estados. A preocupação. Então hoje, igreja, se preocupe. Se é para mandar um algo, mande um algo para ajudar aquele irmão. Se você não sabe de alguma coisa e terceiro te trouxe alguma coisa, respeite. Porque eu fujo, tenho pedido a Deus. Não sou perfeita, mas eu tenho fugido. Tenho fugido da aparência do mal, porque nós somos falhos. E se a nossa boca é uma benção, Deus nos deu, graças a Deus. Mas de uma palavra, nós podemos incendiar e machucar muitas pessoas. E pessoas que não merecem. Ou talvez chegou uma hora, não deu, não sei, que situação. Mas o porquê de colocar um contra o outro? A igreja que eu conheço, Jesus Cristo, é amor. O Espírito Santo, ele veio para unir e não espalhar. E nem confusão a qual nós estamos vendo. Tem coisas que eu abro meu Face, eu fico assim escandalizada, sabe? De pessoas se debatendo um com o outro. O tempo não é para isso. O tempo não é por causa da pandemia. A pandemia veio, nós temos que ter amor. Não, irmãos. Empatia não precisa da Covid-19. Empatia, amor, vem de dentro do berço. O que você não viveu com teus filhos, nas drogas, o teu filho preso, eu não tive essa experiência. Mas teve pessoas que passaram essas experiências e eu vi mãe chorando. Então, antes de eu criticar ou julgar, eu tenho que me consertar também e pedir a Deus a misericórdia para que nós possamos, quando Ele vir nos chamar, nós possamos chegar e ter a salvação a qual eu tenho almejado. Então, hoje, 42 anos de casado, eu tenho trabalhos falando sobre família, coisas que eu fiz assim em rádio comunitária, muitos anos atrás, na Rádio Atalaia. E muitas vidas, pela misericórdia do Senhor, Deus ele honrou, uniu. Então, você que está passando por uma dificuldade, se ame, se olhe no espelho e fala, eu me amo, eu sou linda, eu sou a imagem de Jesus. Não deixa ninguém, até mesmo a tua imagem, te deixar você com a autoestima baixa, se colocando que você não pode, sorria, mesmo que esteja passando algo difícil. Não fique comentando com ninguém, porque muitos vão te olhar e falar, nossa, eu estou toda alegre. Só quem conhece o teu coração é o Senhor. Quem conhece a tua vida é o Senhor. Não deixe ninguém que não conhece a tua história vir dar palpite como tem que ser a tua família ou teus filhos. Pega a Bíblia e ore a Deus. Se você não quer falar, não brigue. Entrega nas mãos do Senhor. Porque se Deus tem promessa, na minha família tem algo que ainda estou aguardando e Deus ele vai
confirmar, porque Deus não é Deus de confusão. Mas vamos orar para todas as famílias, amém? Que Deus abençoe. E eu agradeço ao meu neto lindo, tá bom, meu lindo? Se você quiser também pôr o rostinho lindo. Olha ele aí. É o neto da promessa. É o neto da promessa. É meu neto da promessa, é meu lindo. Que eu amo fazer a obra junto com ele. Eu falei para ele que eu tenho vergonha. Os irmãos veem eu falando muito, dando testemunho nas missões, evangelizar. Só me ponham na rua para evangelizar que eu me acabo. Em Campo Alegre de Lourdes, Pernambuco, não estive agora, mas que Deus abençoe vocês. 7 anos, verdadeiros missionários, porque eu sei o que é essas missões. Queimadas, Pernambuco, Campo Alegre, porque falar, Noieda, você é missionária? Sou pela infinita misericórdia. Desde 1992 tenho uma carteirinha, 29 anos de missionária, mas ser missionária, irmãos, eu falo, é muito mais daquilo que eu imagino ser. Mas eu espero que o pouquinho que eu tenho feito, Deus tem se alegrado. Eu creio que logo, logo, em nome de Jesus, eu creio. Ministro João, Deus vai ainda tocar para estar na missão comigo, uma viagem. Amém? É um sonho. E todos os sonhos Deus realiza. Amém? Louvado seja Deus.